Muito bom dia! E estamos começando mais um Café com Lilian. E hoje a gente vai falar um pouquinho do assunto que a gente começou a falar ontem, mas é uma outra vertente do assunto que a gente começou a falar ontem. Então, eu tive uma aluna no programa de formação de assistentes que me fez uma pergunta. Falou, Lilian, eu posso me ausentar no meio do expediente? Como que isso é visto no mundo corporativo, as ausências no meio do expediente? E aí eu achei muito interessante esse tema, porque são algumas coisas, são alguns temas que eu não vejo pessoas tratarem no LinkedIn, no Instagram, até em alguns cursos mesmo de imagem profissional, de etiqueta corporativa. Eles tocam no assunto, eles falam algumas coisas, mas eu não vejo nada muito concreto. Eu não vejo você sair desses treinamentos com um plano, com recomendações. Eu vejo falarem superficialmente. E eu não vejo falarem realmente as consequências, né? A importância mesmo das coisas, né? Sobre essa sua ausência no mundo corporativo. Então, eu listei algumas coisas importantes pra gente falar sobre esse tema. Então, respondendo à pergunta da minha aluna, posso me ausentar durante o expediente? A resposta é sim, pode. Porém, com responsabilidade e seguindo algumas regras, tá? Minha avó sempre fala uma frase que eu gosto muito, muito mesmo. A minha avó fala assim, quando eu pergunto pra ela, avó, posso fazer alguma coisa? Principalmente na cozinha, em alguma receita, alguma coisa assim, sabe? Que a gente conversa com vó. Falo, vó, posso fazer determinada coisa? Ela fala assim, olha, Lilian, pode, mas não deve. Então, eu vou te falar a mesma coisa que a minha avó me fala. Você pode sair no meio do expediente? Você pode, mas você não deve. E eu vou te explicar como você pode transformar isso em algo responsável quando você precisar, tá? Isso é a minha recomendação, tá? Eu não tô dizendo se é certo ou se é errado. Eu tô dizendo o que eu vejo no mundo corporativo que funciona. E eu trago pra vocês, porque assim, demorou muito, muito, muito pra eu aprender algumas coisas. Foram 16 anos de carreira pra eu poder entender. 16 não, vai botar uns 13, vai. Uns 13 anos de carreira pra eu entender muita coisa. E depois começar a colocar em prática algumas coisas que eu ainda não tinham aterrissado pra mim, sabe? Então eu coloco todos esses temas que eu respondo pra vocês são com base na minha vivência, com base naquilo que eu vejo, que funcionou, que deu certo, boas práticas mesmo do mundo corporativo, tá bom? Então eu vou falar pra vocês assim, ó, quais são as regras que eu recomendo quando você precisar se ausentar, tá? Então a primeira é você escolher um dia frio. Lilian, o que é um dia frio? Um dia frio é um dia que não tem nada, é um dia de rotina, é um dia que não vai afetar a sua vida, a vida da sua equipe, as metas, né? Não tem uma atividade obrigatória que precise da sua pessoa, que precise de você. Então eu listei alguns exemplos aqui, ó. Dia de pagamento para quem é no financeiro, dia de fazer pagamento, dia de fechamento contábil, dia de folha de pagamento para quem é do RH, dia de aprovações para quem é de compras, entregas, atendimentos, reuniões, treinamentos. Então todos esses dias não pode faltar, você tem que estar lá. A empresa precisa de você, tá bom? Outro ponto, a segunda recomendação, planeje a sua ausência. Então, geralmente, as pessoas, elas fazem assim, elas têm um compromisso, aí elas marcam o compromisso mesmo, tipo assim, já aconteceu, ó, por exemplo, tem sei lá, um jantar de família, por exemplo. Um casamento fora. Tô dando exemplos assim de diversão. Uma viagem, né? Uma viagem, gente, viagem é perfeito. Uma viagem. Eu vi lá um pacote, putz, pra o mês tal. E eu vou precisar de uma sexta-feira. Porque se eu comprar sábado e domingo, eu não consigo comprar o pacote. Tem que ser sexta, sábado e domingo. E eu preciso chegar lá meio-dia. Que é o check-in, é meio-dia.
Então eu vou precisar me ausentar naquele dia. Eu tenho banco de horas, eu posso fazer isso, não é uma coisa que eu resolvi viajar num dia qualquer, não. Eu tenho alguns artifícios para poder utilizar. E aí eu vou lá e compro o meu pacote. Depois eu vou e comunico o meu chefe. Não, é o contrário. Você chega no teu chefe primeiro, mas antes de você chegar no teu chefe, você tem que planejar. Então, peraí. Pra eu sair nesse dia, eu preciso disso, disso, disso. Tal pessoa precisa saber isso no meu lugar. Eu preciso criar um roteiro de onde estão as coisas quando as pessoas precisarem, acessos na rede, informações que eu vou deixar pronta. Eu vou ter que passar vários e-mails sobre isso. Então você tem que planejar toda a sua ausência naquele dia. Puta, Lília, sério, isso é chato? Não é questão de ser chato, é questão de ser responsável. Porque se você não tá lá e alguém precisa de uma informação, como é que fica? Como é que fica o seu departamento, a sua meta, a sua equipe, as pessoas que precisam de você, do seu cargo? Como que fica a empresa? A empresa vai ser prejudicada. Então, você precisa ter responsabilidade. Depois que você planejou tudo, aí você vai trocar uma ideia com o teu chefe. Você fala assim com o teu chefe, com a tua chefe, você fala, olha, é o seguinte, eu tenho uma viagem, assim, gente, sem mentiras, fala a verdade. Olha, eu tenho uma viagem, eu tenho um banco de horas, e poxa, eu achei uma viagem num preço maravilhoso. Putz, pra um lugar que eu queria muito ir. E como eu tenho banco de horas, eu queria usar o banco de horas nessa data. Você acha que é possível? Posso comprar o pacote? Você acha que dá pra eu fazer isso ou não? Você acha que não é o momento? Você vai alinhar primeiro com o teu chefe, né? Principalmente se for um compromisso de viagem, né? E aí você alinhando com ele, primeiro você escolhe um dia frio, depois você planeja, deixa todo organizado, faz um plano mesmo, um roteiro de tudo que tem que ser feito, planeja. Depois você vai e troca uma ideia com o teu chefe, tá? Nessa comunicar aos seus superiores, conversar com o teu chefe, você precisa mostrar para ele esse planejamento. Bom dia, Karine Nunes 27, tudo bem? Você precisa mostrar para o teu chefe esse planejamento que você fez. Você fazendo esse planejamento, você mostrando para ele, ele aprovando, aí sim. Aí você bate o martelo no seu compromisso, na sua viagem, que é o nosso exemplo aqui. E aí você compra o seu pacote, você, beleza, comprei, tá tudo certo. E aí você vai para outra etapa. Então assim, tudo isso, todo esse compromisso, essa ausência, tem que ser feita com antecedência, tá? Então você precisa se organizar e colocar na tua agenda. Por quê? Porque se alguém resolver marcar algum compromisso nesse dia frio, né, nesse dia que não tem nada, marcar uma reunião, treinamento, solicitar sua presença, vai ver que a tua agenda já tá fechada, que você não vai estar disponível. Então, então vamos marcar outro dia, porque a Lília não vai estar disponível nesse dia. Entendeu? Agora, se você não faz nada disso, simplesmente se ausenta e tem um evento que você não participou, sua imagem foi pro beleléu. Você já vai, nossa, mas ela faltou hoje. Tipo, não é ela faltou hoje, ela se programou pra faltar, mas ela não avisou ninguém, então não adiantou nada essa falta, tudo que ela fez não adiantou nada, não gerou um resultado, não gerou uma imagem negativa, tá? Um dia antes, 2 dias antes, um dia antes do seu compromisso, você precisa se certificar que tá tudo ok. Então, de manhã, você já lembra, nossa, amanhã eu não venho, olha, mas eu já deixei isso aqui pronto, olha, você lembra que amanhã eu não venho? Porque tem isso pra fazer, quando acontecer você vai precisar disso, ó, tá aqui o roteiro, tá aqui tudo isso mesmo. E o mais importante, você tem que deixar as pessoas cientes, né, que você, em determinados horários, não vai estar disponível. Mas que em outros você vai estar se precisarem de ajuda, se precisarem de alguma informação. O que você não pode fazer, tipo assim, não é que você não pode, mas não é legal você fazer, não é bem visto e não funciona no mundo corporativo. É você até desligar o celular. Porque assim, desligou o celular significa que você tá bem away mesmo, bem fora mesmo tipo, não tá nada disponível. E aí não é legal. Porque, querendo ou não, a empresa tá acontecendo, você que tá se ausentando. Então, você precisa estar disponível para uma urgência. Urgências podem acontecer?
podem. E geralmente acontecem, Lei de Murphy. Você sai da sua cadeira, um monte de coisa ruim acontece, tá? Depois que você fez tudo isso, então vamos repassar os passos. Aí você escolheu um dia frio, um dia que não tem nada. Você planejou sua ausência, foi lá, fez um roteiro, levantou tudo o que precisa. Quem precisa te substituir, contatos, horários, tudo direitinho. Você vai e comunica seu superior, conversa com ele, troca uma ideia. Bate o martelo de que você não vai estar lá. Aí sim você programa com antecedência a sua agenda e comunica todas as pessoas ao seu redor. Um dia antes você se certifica que tá tudo ok. Que você tá tudo ok pra você sair. Aí o que você vai fazer? Você vai pro seu compromisso em paz. Você vai, faz o seu compromisso, você curte o seu compromisso, mas você deixa o celular ligado. Você não desliga. Você, sempre que possível, dá uma olhadinha, vê se ninguém te chamou, vê se você não foi requisitada, tá? Requisitado, solicitado. E aí eu vou te dar algumas dicas importantes, tá? Lilia, mas e se eu tiver um exame para fazer nesse dia? Um procedimento cirúrgico, um procedimento dentário? Como que eu vou estar disponível? Então, isso pode acontecer? Pode. Tem dentistas, por exemplo, que só atendem de quinta-feira para fazer cirurgia. E aí você precisa tirar o siso. Cara, você não tem muita saída. Não tem muita saída. Você realmente vai ficar lá numa situação difícil. Então as pessoas precisam saber que você vai estar numa cirurgia. As pessoas precisam saber que você vai retirar o siso, porque aí elas não vão te incomodar. Elas vão tentar fazer tudo sem você. E se você for uma pessoa muito organizada, se você for um profissional muito ok, as pessoas vão conseguir fazer tudo sem você. Porque você já deixou tudo organizado, tudo planejado, tudo na rede. Não tem nenhuma informação faltando, tá tudo bonitinho, tudo organizado. Agora, se você for uma pessoa desorganizada, uma pessoa totalmente sem planejamento, improdutiva, as pessoas vão te acionar. Porque se você é centralizadora e tá tudo na sua mão, você não compartilha nada com ninguém, as pessoas vão te acionar. E aí você vai ter que estar disponível, porque tá na sua mão, você não compartilhou com ninguém. Agora, se você fez tudo direitinho, planejou, deixou o caminho das pedras para todo mundo, as pessoas vão se virar sozinhas. Elas nem vão te incomodar, tá? Então, esse ponto é muito importante. Você tentar deixar o seu planejamento o mais calibrado possível para que as pessoas não te acionem em caso de urgência, tá? E assim, eu recomendo, né, o que eu vejo no mundo corporativo, que você só se ausente em casos onde não tem escapatória mesmo, sabe? Olha, não consegui marcar uma consulta médica de manhã ou à noite no fim de semana, não consegui marcar exame em outra data, nossa, eu tô passando bem mal mesmo, eu tô precisando mesmo no dentista tirar, que eu tô com muita dor, olha, minha mãe vai precisar operar mesmo de urgência, eu vou precisar ficar junto com ela, nossa, eu caí, quebrei o pé. Coisas que realmente você precisa se ausentar, né? Ou sei lá, minha mãe vai casar, minha tia, minha madrinha, coisas que são uma vez só, que não vão acontecer nunca mais, sabe? Então você precisa mesmo se ausentar em último caso, assim. Minha recomendação, só se ausentar se realmente for uma coisa sem escapatória, tá? Outra coisa que eu coloquei aqui é que você procure fazer esses compromissos no início do dia ou no fim do dia, para que você fique o maior tempo possível dentro da empresa, né? Se você trabalha em horário comercial. Agora, se você trabalha em horários noturnos, não justifica você ter compromisso à noite, já que de dia tá tudo aberto e dá para fazer tudo que tem que fazer, a não ser que seja uma coisa sem escapatória à noite, totalmente sem escapatória, você realmente tem que fazer um compromisso noturno. Tá? Se você trabalha sábado, geralmente você tem a segunda-feira livre, de folga. Então procura fazer seus compromissos na sua folga, né? Quem trabalha de segunda a sexta, procura fazer seus compromissos no sábado. E se não for possível, aí sim, horários de manhã ou no fim do dia, tá? Ausente-se sim, mas poucas vezes, tá? Com planejamento, em horários estratégicos e, se possível, que não seja o dia todo, tá? Lembra que a empresa precisa de você. Uma coisa que eu gosto muito de falar, e eu quero encerrar o Café com Lilian de hoje, é sobre atestado. Muitas pessoas acham que trazer atestado resolve tudo,
né? Pra mim, o atestado, ele só resolve se a pessoa tá doente mesmo, tá? Não justifica a falta de planejamento. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, inclusive, o que acontece comigo quando eu quero marcar meu dentista. A pessoa que marca meu horário no dentista não sabe que eu sou gestora e que eu não bato ponto. E que eu não preciso de atestado. Porque se eu faltar, realmente não é um atestado que vai me salvar. Mas ela fala assim, eu tenho só 4 horas o horário, eu te dou um atestado. Sabe? Não, eu não posso 4 horas, eu só posso às 8 da manhã. Mas às 8 da manhã eu tenho só daqui a 15 dias. Mas amanhã eu tenho às 16 horas, eu te dou um atestado. Sabe? Então, assim, pra mim, atestado não resolve falta de planejamento. Se você não se planeja e traz um atestado, você tá dizendo pra mim que você é uma pessoa completamente desorganizada. E a empresa pensa assim. Principalmente com consulta médica, a não ser que seja uma consulta urgente, a não ser que você esteja passando mal, você não está bem, você precisa de cuidados médicos. Mas se são consultas de rotina, procedimentos de rotina, você pode sim marcar com antecedência, daqui a 15, 20 dias, se organizar, para sua ausência sair tudo direitinho, para você não ter problema com a sua ausência, tá? Então, pra mim, assim, resumindo todo esse café com Lilia, você só deixa para se ausentar em casos extremamente importantes, casos extremamente inadiáveis. Porque a empresa precisa de você, as pessoas precisam, você é essencial na cadeira que você ocupa. Por mais que você ache que você não é, você é. Você precisa estar ali, senão a sua cadeira não existiria. Tá bom? Eu espero que essas recomendações tenham aterrissado pra você. Pra mim demorou um pouco. Quando eu era um pouco mais nova, isso não entrava na minha cabeça. Eu achava que as pessoas não precisavam tanto de mim assim. E que eu podia me ausentar, que eu não ia fazer falta, que eu não ia fazer diferença. Mas faz. A sua cadeira faz diferença, porque quando você menos espera, alguma coisa muito importante acontece e você sabe resolver. E você é a pessoa referência e você não tá lá. E aí não é legal. Tá bom? Espero que tenha feito sentido pra você. Espero que tenha contribuído e que tenha aterrissado mesmo. Que se você não pratica isso, que você comece a praticar agora. Dê um voto de confiança e comece a praticar isso. Você vai ver como que você vai ser melhor visto, como alguns problemas vão diminuir, alguns tititis, vários problemas de conflito de equipe finalizam e acabam quando você começa a mudar algumas práticas internas e pessoais. Tá bom? Forte abraço e até o próximo Café com Lilia.